Olá, pessoal. Então, vocês sabem o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ou mais chamado, né, comumente como TDAH, que são as iniciais desse nome que eu falei. Ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O diagnóstico é bastante complexo, heterogêneo e vem sendo refinado ao longo das últimas décadas. Ele se caracteriza por uma tríade clássica de sintomas, que são a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Essas crianças costumam também ter muita dificuldade de organização e também de regular as emoções. Os sintomas são reconhecidos há mais de 2 séculos. Claro que eles não era chamado de TDAH naquela época, mas os sintomas eram os mesmos que nós reconhecemos agora. O transtorno se inicia normalmente na infância, no início da adolescência, atinge mais meninos e em todo o mundo tem uma prevalência de mais ou menos 6% nos jovens e 2,8% em adultos. Por que acontece o TDAH? Por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Como, por exemplo, fatores como prematuridade, baixo peso no nascer, é um transtorno altamente hereditário, uma herdabilidade de até 70% a 80%, o que significa que muitas vezes há outras pessoas com TDAH na família. Importante falar também que essa síndrome pode ter diferentes apresentações clínicas. Nem todas as crianças têm todos os sintomas tão claramente observáveis. Então, a gente fala em apresentações diferentes, que podem mudar ao longo do desenvolvimento da pessoa. Eu posso ter uma apresentação numa determinada idade, e os sintomas serem outros, prevalecerem outros sintomas em outra fase. Essas apresentações são com predomínio de desatenção, que às vezes leva até mais tempo para ser diagnosticada, porque às vezes é só aquela criança que está no mundo da lua, aquela menina sentada lá atrás e que não incomoda a aula, aquela com predomínio de hiperatividade, esse geralmente incomoda bastante na escola, é bastante agitado, pode não ter tantos prejuízos acadêmicos, e um outro que é um misto de sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade, que é o tipo misto ou combinado. É importante dizer também que os sintomas de TDAH e problemas cognitivos associados, eles são muito mais comuns em tarefas longas e repetitivas, com pouca estimulação, do que em tarefas interessantes, nas quais ocorrem coisas frequentes e envolventes. Estudos, né, têm mostrado anormalidades funcionais e maturacionais no TDAH, como, por exemplo, um amadurecimento 2 a 3 anos mais tardio em todo o córtex, especificamente no lobo frontal. Entendam que isso não quer dizer que hajam exames de neuroimagem ou qualquer outro exame no momento que faça o diagnóstico de TDAH. O TDAH é clínico e deve ser diagnosticado por um profissional médico com experiência, um psiquiatra da infância e adolescência, por exemplo. As evidências confirmam também que o TDAH é um diagnóstico dimensional, ou seja, ele deve ser entendido como um extremo de um contínuo e que que as pessoas com TDAH diferem daquelas sem TDAH em grau, não em espécie, né? Importante dizer também que isso não é um transtorno benigno. As pessoas com TDAH têm mais risco de fracasso escolar, de comportamentos antissociais, outros problemas psiquiátricos, distúrbios somáticos, inclusive, como obesidade, alergias, asma, diabetes mellitus, problemas do sono, abuso de drogas e álcool,
mais risco de lesões acidentais e morte prematura, incluindo tentativas de suicídio e suicídio consumado. Quanto ao tratamento, vários medicamentos são seguros, eficazes para os sintomas do TDAH. Muito mais eficazes do que outros medicamentos usados para quadros da medicina, como, por exemplo, para tratamento de hipertensão. Tratamentos não medicamentosos estão disponíveis, mas em comparação com os medicamentos, neste transtorno, eles são menos eficazes para reduzir a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ou seja, gente, o TDAH é um transtorno associado a sério sofrimento e prejuízos ao longo da vida. Por outro lado, apesar desses possíveis resultados adversos, o paciente típico não experimenta todos, ou mesmo a maioria desses sintomas. Muitos pacientes vivem vidas agradáveis, produtivas, especialmente se eles receberem tratamento adequado. Já os equívocos que a gente tem visto tanto aí, né, inclusive na internet, sobre o TDAH, estigmatizam as pessoas e afetam ou atrasam o tratamento adequado.